No próximo capítulo da novela, O Rico e Lázaro, Belsazzar decide fazer o que a mãe aconselhou. Ele manda as penais imediatamente atrás de Daniel. Algum tempo depois, as penais chega e diz para Belsazzar que lá está o Daniel. Daniel fala para Belsazzar que já fazem alguns anos que eles não se veem. A rainha cumprimenta Daniel e diz que faz tempo que eles não se veem também. Do lado dela, Zaque fica calado com cara de insatisfação. Daniel cumprimenta Belsazzar e logo em seguida ele olha para Zaque e pergunta como ele está. Zaque diz que está muito bem, mas mal olha para a cara de Daniel enquanto diz isso. Nessa hora, Beroso também faz questão de deixar bem claro a sua insatisfação. Ele olha para Daniel e diz que ele não foi chamado lá para ficar jogando conversa fora. Daniel leva a sério o que Beroso diz, pois já logo em seguida ele começa a falar do que realmente interessa. Ele fala que já percebeu que ali na sala do trono estão as taças sagradas do templo de Deus. E logo em seguida, ele olha para os outros objetos que também estão lá na sala do trono e diz que lá está cheios de objetos que foram consagrados por Arão. Belsazzar fala para Daniel que a mãe dele disse que ele pode decifrar o que foi que aconteceu lá, porque o Deus dos Hebreus está com ele. Daniel diz que a rainha está certa, fala que ele segue um Deus único, que mostra o caminho que ele deve seguir por toda a sua vida. Belsazzar diz que acabou de sair da sala do trono todos os sábios do reino, mas nenhum deles foi capaz de dizer o que significa aquelas palavras que estão escritas ali na sua parede. E em seguida diz para Daniel que se ele puder lhe dizer o que está escrito lá, ele será vestido de púrpura. Fala que ele terá correntes de ouro no pescoço e será um dos mais importantes no seu reino. Será alguém bem poderoso, pois lá no seu reino ele será declarado como terceiro. Nessa hora, Daniel olha para as escritas que estão na parede e logo em seguida ele olha para Belsazzar e diz que ele agradece pela oferta, mas fala que ele não precisa se preocupar. Diz que ele pode ficar com os seus presentes. Fala que ele pode dar aqueles prêmios a outro, pois tudo que ele quer saber, ele vai saber, pois ele vai lhe fazer saber a interpretação, mas não quer nada em troca. Belsazzar fala para Daniel que então diga o que ele quer saber. Nessa hora todos ficam em silêncio, esperando para saber o que Daniel vai dizer. Zaque olha desconfiado para Daniel. Beroso faz a mesma coisa. Antes de dizer o que está escrito na parede da sala do trono, Daniel diz o que Deus fez a Nabucodonosor e também o preço que o rei pagou pela sua soberba. Belsazzar pergunta para Daniel por que ele está contando aquela história para ele. Pergunta para Daniel se ele acha que ele não sabe o que aconteceu com seu avô. A rainha olha para o filho e pede para ele ter calma. Pede para ele escutar tudo que Daniel tem a dizer. Daniel se aproxima de Belsazzar e fala que é verdade. Diz que ele sabe de tudo que aconteceu com o avô dele, por causa da soberba.
ele diz para Belsazzar que, mesmo apesar dele saber de tudo que aconteceu por causa da arrogância, ele não apaziguou o seu coração e se levantou contra o Senhor do céu, ao levar aqueles objetos sagrados lá para a sala do trono, ao fazer uso deles. E algum tempo depois, ele diz a Belsazzar o que está escrito lá na parede. A rainha fica assustada nessa hora. Belsazzar também fica. Jazak não acredita nas palavras de Daniel. Depois de dizer isso a Belsazzar, Daniel não diz mais nada. Ele simplesmente fica parado ali na frente de Belsazzar. Apesar de assustada, a rainha também não diz mais nada. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Jataí, de São Paulo, de Corumbá. Enfim, me conte ali nos comentários. Mesmo apesar de estar descontente com as palavras de Daniel, Belsazzar diz que sente que ele disse a verdade. E mesmo apesar de ter ouvido Daniel dizer que ele não queria nada em troca, ele manda vesti-lo de púrpura, manda colocar uma corrente de ouro em seu pescoço e diz que a partir daquele momento, Daniel será o terceiro no governo das suas terras. Beroso fica indignado nessa hora e questiona a ordem de Belsazzar. E exatamente nesse momento, eles são surpreendidos com a entrada dos persas. Belsazzar pergunta o que significa aquilo, pergunta para o líder quem é ele, e logo após escutar o homem dizer que ele é o Dário, ele fala que ele é o Belsazzar, o príncipe regente do reino da Babilônia. Dário ignora completamente as palavras de Belsazzar. Ele fica curioso ao ver as escritas na parede e pergunta o que significa aquilo. A rainha diz que aquela é uma manifestação do Deus dos Hebreus e em seguida ela aponta para Daniel e diz que aquele sábio acabou de desvendar. Dário pergunta o que significa aquilo. Daniel responde a pergunta dele e diz que significa exatamente o que acabou de acontecer. Belsazzar parte para cima de Dário e é nessa hora que ele faz a sua última participação na novela O Rico e Lázaro. A rainha se apavora ao ver o que aconteceu e também participa pela última vez da novela. Algum tempo depois, já no trono, Dário escolhe 3 para serem os seus ministros e deixa claro que a esses ministros todos devem se reportar. Ele escolhe o primeiro, o segundo e quando chega no terceiro, ele escolhe Daniel. Daniel diz para Dário que ele confessa que está surpreso, mas fala que se dedicará àquela grande responsabilidade. Enquanto isso, de longe, Beroso só observa. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.